Passo para você, só para mostrar uma postagem hoje do governo norte-americano, porque em meio a críticas de líderes europeus contra a política externa do governo Trump, o perfil no X da Secretaria de Trabalho dos Estados Unidos publicou essa bandeira do país que remete a uma versão anterior, antes da Guerra Civil Americana. A publicação foi acompanhada da frase "O patriotismo vai prevalecer". América em primeiro lugar, sempre. A expressão America First é um dos principais slogans associados ao movimento político liderado por Trump, o MAGA, e costuma ser usada para defender a priorização dos interesses norte-americanos em relação à cooperação internacional. Então, o símbolo tem sido reapropriado nos últimos anos por grupos conservadores e nacionalistas também, Charlot. Isso é um tema de muito interesse para mim, coach. Eu levei 2 anos escrevendo um livro que sai em março do ano que vem pela Zahar, que se chama nada mais nada menos que As Leis da Guerra. Então, infelizmente, o livro se prova mais atual do que nunca agora e é possível que nos próximos meses mais ainda, infelizmente. Mas a questão é essa, quer dizer, o mundo saiu de uma Segunda Guerra Mundial destroçado de tal maneira que decidiu adotar alguns combinados, algumas leis para evitar que esse horror fosse revivido. E por isso foi criado grande parte do direito internacional que a gente entende hoje, o direito de Nova York, que se chama, a Organização das Nações Unidas e todos esses critérios jurídicos para que um país possa ou não atacar o outro, em caso de defesa, com a aprovação do Conselho de Segurança, ou seja, uma série de mecanismos legais para justamente evitar que o mundo regredisse a um estágio anterior, que é esse que você descreve. Fala do nazismo, o avanço do nazismo sobre Polônia, sobre Tchecoslováquia e todo esse movimento do Hitler, que era justificado como um acerto de contas em relação à Primeira Guerra Mundial, de onde a Alemanha saiu também muito castigada, muito penalizada. Portanto, essa retomada foi sendo tolerada, houve uma certa anestesia da Europa até que isso se tornou fora de controle. Mas se a gente recua ainda mais no tempo, é muito comum esse tipo de situação na qual potências que têm uma capacidade muito superior à dos demais países acabam exacerbando o seu poder, de maneira que é preciso algum rearranjo que possa rebalancear essa relação de poder entre os países. O Henry Kissinger é um cara que desenvolveu muito a teoria sobre isso, ele chama de equilíbrio de potências. Então, é quase um movimento da lei da física. Quando alguém ganha muita proeminência, muito poder, a ponto de obliterar os demais, naturalmente ocorre algum tipo de rearranjo para reequilibrar essas forças. É o que a gente pode estar vendo acontecer no mundo agora. Essa aliança transatlântica do pós-guerra entre Europa e Estados Unidos está muito abalada. A ascensão da China apresenta um novo fator. O movimento belicoso, agressivo, hostil da Rússia em relação à Europa, com a invasão à Ucrânia também. Então, é claro que a gente está vendo grandes placas tectônicas se movimentando, se reacomodando. Para nós aqui no Brasil, a grande questão é onde que a gente vai se encaixar nessa situação, em relação a BRICS, em relação ao relacionamento que tem com os Estados Unidos e com a Europa, em relação a essas novas ascensões ao poder que a China demonstra atualmente, se vai se associar a países que têm uma característica democrática, se vai se associar a países que não têm democracia, mas que têm uma potência econômica tão grande que são imprescindíveis, como é o caso da China, da Rússia, da Índia. Então, essas são as questões urgentes que a gente tem que enfrentar e que vão se apresentar num horizonte cada vez mais curto para nós. Essa é uma grande crise que todos os países estão vivendo. As declarações de líderes europeus dão conta disso, a Daniela dizia, quer dizer, se descobrem sozinhos, vamos dizer assim, tendo que também tomar essas opções muito duras, com seu território ameaçado pela Rússia, no caso da Ucrânia, pelos Estados Unidos, no caso da Groenlândia, né? E a gente aqui sofrendo o primeiro ataque militar da história da América do Sul por um ator americano. Então são reacomodações realmente muito profundas e é muito difícil prever como é que isso vai atingir um novo ponto de equilíbrio agora. Pois é. Mas só uma coisa, diga lá, diga, coach. Você falou do título do livro que você vai lançar, né? As Regras da Guerra. Isso tudo que o Trump está fazendo, a impressão que dá é que você tem que mudar esse título para A Guerra Sem Regras, né? Porque o Trump não respeita mais nada, nem a Constituição americana, nem a ONU, nem nada. É uma guerra sem regras, né? É verdade, ele regride a um ponto no qual não existiam essas normas ainda. Isso, longe de ser uma exclusividade dele, infelizmente, a história o que registra é que todo mundo que move uma guerra ilegal argumenta que a sua situação é totalmente excepcional e que justifica essa atitude fora da legalidade, que o direito está superado, que o direito é antiquado, que as normas são antigas, que o mundo é outro, que o mundo é novo.
e que essa pessoa, hoje é o Trump, já foram outras, são a ponta de lança, a vanguarda de uma transformação que está longe da compreensão daqueles que falam do direito internacional. É um desprezo pelas regras. Ele disse hoje, a novidade do Trump é isso, ele disse hoje, ele disse ontem, ele vem dizendo de forma muito clara, muito explícita e muito vulgar as intenções ilegais que ele tem. Porque até agora se acobertava isso. A guerra era em nome da democracia, era em nome de a reconstrução de um país. Agora ele diz a guerra é por causa do petróleo. Né? O poder vai ser usurpado dos venezuelanos e nós vamos exercer, nós não vamos devolver. Isso nunca foi dito pelos Estados Unidos de forma tão clara, embora suas ações, tanto no governo Obama, no Biden também, replicassem esse comportamento. A gente viu na Líbia, a gente viu na Somália, a gente viu na Síria, a gente viu em tantos contextos, no Iraque, em que os Estados Unidos moveram ações ilegais. Mas agora essa proclamação das intenções de forma aberta, de forma ufanista, de forma apoteótica, esse despudor na forma de fazer as coisas, não é algo menor, não é algo do campo simbólico. Isso denota uma intenção que remonta a esses tempos que você lembrou, tão sombrios, prévios à Segunda Guerra.